Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Felipe dos Anjos e eu quero partilhar uma palavra com você acerca do perdão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Eu quero partilhar uma palavra com você e ler uma escritura em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Essas palavras são palavras de Jesus. E ele está nos ensinando que o perdão pessoal está atrelado ao arrependimento, à demonstração de quebrantamento quanto a algo praticado. E eu estava pensando sobre esse tema, estudando sobre ele, e eu me lembrei de algo há alguns anos atrás. Um irmão, certa feita, me ofendeu, ou as suas atitudes estavam causando em mim um dano, e eu fui ter com ele, conversar para resolver a situação. E uma fala dele naquela ocasião me causou muita estranheza, mas eu não entendia o porquê naquele momento. E ao estudar esse tema, hoje eu entendo o porquê me chamou tanto a atenção aquele dia a fala daquele irmão. E a fala dele naquele dia foi: se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa. E esta fala me causou estranheza, eu não entendi o porquê. E ao ler e me deparar com esse texto no dia de hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu entendi. O que me causou espanto ou eu achei estranho naquela ocasião foi o se eu fiz alguma coisa. Aquela fala estava demonstrando a falta de arrependimento e até de compreensão do que havia feito. Também, algum tempo atrás, Deus me deu uma frase que encaixa muito bem aqui e que eu quero partilhar com você, porque talvez você esteja vivendo em um dos lados e isso vai fazer sentido para você. A frase que Deus me deu foi: perdoar alguém arrependido é muito mais fácil. Nós observamos isso na vida conjugal de muitos casais que vêm se aconselhar com a gente. E muitos deles, com um ato de traição pego pelo cônjuge, muitas vezes, ou na maioria das vezes, demonstram o arrependimento, um sentimento de não desejar ter feito e até mesmo dizer que nunca mais faria. Isso é arrependimento. E a maioria dos casais que chegam nessa situação, com aquele que ofendeu, traiu, com esse sentimento, os casamentos são restaurados. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando chega até nós, casais onde o ofensor ou aquele que traiu não chega arrependido, mas chega soberbo, chega altivo da sua atitude, sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento, o casamento é desfeito. Sofre o cônjuge, os filhos, os pais, a igreja, por falta de arrependimento. Por isso, talvez eu falo aqui a você que está vivendo este momento em seu casamento, em sua vida. Você talvez está no lugar do ofensor, do traidor, daquele que pisou na bola, como nós falamos, e não sabe o que fazer. Eu quero te dar um conselho aqui nesse vídeo. O caminho para a restauração do seu casamento é o arrependimento. Primeiro, a sua atitude deve causar um peso em você, um peso emocional, um peso espiritual,
de entender que você feriu primeiro a Deus, porque o pecado fere a Deus, fere a santidade de Deus. O pecado nos leva à morte, é o salário que recebemos. Mas mais do que isso, ofendeu alguém, ofendeu aquela ou aquele que você prometeu amar, respeitar, cuidar até o último dia da sua vida. Entre pelo caminho do arrependimento, porque para o cônjuge ofendido, para a pessoa ofendida, será muito mais fácil abrir um caminho e perdoar alguém arrependido. Mas se por outro lado você foi a pessoa ofendida, prejudicada, eu também quero dar um conselho para você. Primeiro, perdoe a atitude. Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, as nossas ofensas não seriam perdoadas. Por isso, independente da atitude do ofensor, a primeira atitude sua como ofendido é perdoar a atitude, seja fala, ação, o que for, perdoa. O segundo passo é aguardar o ofensor chegar até você com o coração contrito e quebrantado, como diz as Escrituras. Deus não despreza, que você não despreze também. O perdão e a restauração sempre são os melhores caminhos. Por isso, em qual dos lados você está? Talvez você em alguma atitude está como ofensor. Se arrependa, peça perdão, se humilhe. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam e deixam alcança misericórdia. Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, a seu tempo, Ele exalta, Ele levanta de novo. Mas se você está no lugar do ofendido, a primeira atitude é essa: perdoe a ofensa e aguarde o ofensor chegar arrependido. A palavra nos aconselha isso. Se o nosso irmão pecar contra nós, chame atenção, repreende-o. O se arrepender cabe a ele. Perdoa se ele se arrepender. Enquanto ele não se arrepender, aguarde esse arrependimento. Mas a ofensa não pode gerar em você nenhum tipo de desejo de vingança, desejar mal a ele. Não, a ofensa nós perdoamos e aguardamos o ofensor se arrepender para liberá-lo e perdoá-lo. Foi o que Jesus fez na cruz, irmão. Na cruz ele dá o brado, ali mesmo depois de ser contado com os malfeitores, na cruz, colocado ao lado deles, e Jesus dá o brado dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Atitude. Jesus está perdoando as atitudes dos homens, mas isso não significava que ele estava perdoando pessoalmente a cada um e liberando eles para a salvação. Não, Jesus estava pedindo perdão quanto à atitude. Lá na frente, esse pedido de perdão de Jesus comove um dos ladrões. Não foi os dois, foi um, o da direita. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse mais: esse nada fez para estar aqui, mas nós estamos aqui porque merecemos. A atitude de perdoar o que eles haviam feito abriu a porta da graça para esse homem. E ele não só recebeu o perdão da atitude, mas recebeu um perdão pessoal de Jesus e estreou a graça, e naquele mesmo dia estava com Jesus no paraíso. Nunca se esqueça, perdoar alguém arrependido é muito mais fácil. Esse é o caminho. Que Deus te ajude. E se esse vídeo fez sentido para você, encaminha ele para aquele que precisa de restauração e perdão em sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.